versículo 6. Eu vou pedir a vocês para nós lermos duas passagens diferentes, tá? Essa aqui vai ser bem rapidona. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito especial, como eu falei. A gente vai falar sobre adoração, sobre louvor, sobre esses aspectos que são aspectos de cristãos. Pessoas que são cristãs, pessoas que adoram a Deus, elas conhecem bem essa parte de adoração e de louvor. No livro de Salmos 150, versículo 6, versículo pequeno, diz assim: todo ser que respira louve ao Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Vamos repetir isso junto? Eu sei que é meio clichê, mas vamos repetir isso junto só para dar aquela força, que esteja aí começando a sentir a presença. Eu vou falar e vocês falem após mim, tá bom? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Ih, demorar para entender, meu filho. Vou fazer de novo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Coisa boa, é isso aí mesmo. Pessoal, esse versículo é o versículo tema aqui da nossa passagem, da nossa palavra. E desde já eu já quero pedir para você abrir também lá no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4. E aí a gente vai voltando daqui a pouco nesse capítulo. João, capítulo 4. A partir do versículo 20. A gente não vai ler agora não, é só para você já deixar aí aberto. Enquanto você vai abrindo, eu quero te falar uma coisa, ó. Existe uma diferença aqui entre cantar, entre louvar e entre adorar. É para a gente começar aqui já, para vocês entenderem. Esse versículo que a gente acabou de ler, a gente falou sobre louvor. Todo ser que respira louva ao Senhor. Lucas, o que é cantar? Quando você canta, cantar é como se eu estivesse falando, só que o que eu faço? Eu pego a minha voz, coloco algumas notas, algumas melodias e acrescento um ritmo naquilo. Então eu estou falando, eu vou cantar a Maranata. Isso é uma melodia, eu estou fazendo uma melodia com a minha voz, né? Então isso é cantar. Você pode adorar cantando? Pode, mas só cantar não é adorar. Porque se fosse assim, a galera aí que está cantando um funk aí, elas também estavam adorando a Deus, mas não é. Cantar é uma modulação de voz. Louvar, o que é louvar? O significado de louvor é elogiar. É quando você usa a sua voz, você usa suas pregas vocais, sua voz, para enaltecer alguma coisa ou alguém. Por exemplo, algumas pessoas até dizem assim, que o louvor, a gente tem que louvar a Deus pelo que Ele fez, por aquilo que Ele fez, né? Nós temos que louvar a Deus por gratidão, a gente vai louvar a Deus por conta disso, pelos seus atos poderosos, pela excelência da sua grandeza. Enfim, louvor é quando você usa a sua voz para enaltecer a Deus, para agradecer por tudo que Ele tem feito para você, com você. Agora, adoração é algo bem mais profundo. Adoração é quando você tem uma devoção por alguma coisa. O significado da palavra adoração é prostrar-se. Prostrar-se. Quando você se prostra a algo ou alguém, você está adorando. Existe uma coisa que às vezes as pessoas confundem. Elas acham que só quem canta é adorador. Eu estou garantido que eu canto no louvor, estou de boa. Não, senhor. As pessoas podem adorar a Deus gemendo. As pessoas podem adorar a Deus sem a sua voz. Um mudo pode adorar a Deus. Adorar a Deus não é cantar apenas. Adorar a Deus é algo bem mais profundo. E algumas pessoas dizem que também adorar a Deus não é pelo que Ele fez. Nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é. Não o que Ele fez. Ele já fez tanta coisa por nós. Se nós não adorássemos a Deus pelo que Ele é, quando Ele não fizesse alguma coisa, a gente, Deus não está fazendo, então não vou adorar Ele não, vou adorar outra coisa. Nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é. Então, essa questão da adoração, gente, é algo muito mais profundo. Quando nós adoramos, nós prestamos culto. Antigamente lá nas passagens bíblicas lá do Antigo Testamento, você poderia ver quando, por exemplo, o cara é adorador de Baal, o que ele fazia? Ele fazia sacrifícios a Baal, fazia sacrifícios a Moloque, fazia sacrifícios a diversos deuses. É uma prestação de culto, é um serviço. Quando você presta seu serviço a Deus, é uma forma também de você adorar.
Para você entender um pouquinho melhor, vou fazer uma ilustração aqui bem rápida. Existia uma mulher, e essa mulher, ela estava num prédio bem alto, e esse prédio começou a pegar fogo. Beleza. Só que começou a pegar fogo uma coisa assim, uma dimensão muito intensa. Aí o que aconteceu? Ligaram para os bombeiros, e foi lá o bombeiro e falou para os outros, rapaz, não vai dar para entrar não, porque o negócio está feio. E essa mulher lá em cima, lá no último andar, já tinha inalado muita fumaça. E ela estava já desacordada. Mas esse bombeiro falou, não, eu vou entrar, vou dar um jeito, vou pegar a escada aqui, vou subir. Enfim, ele subiu, retirou aquela mulher, inconsciente, ela não sabia. E ela foi para o hospital, foi ao hospital, ficou lá no hospital, depois acordou. As pessoas falaram para ela, olha, foi aquele bombeiro que te salvou. As pessoas já tinham praticamente desistido de você, mas ele foi lá e te salvou. Aquela mulher ficou com uma gratidão no coração tão grande, falou, rapaz, quando eu sair daqui eu tenho que ir atrás desse bombeiro para eu agradecer a ele. E ela foi, chegou, olha, moça, eu quero te agradecer pelo que você fez por mim, eu quero te agradecer por você ter subido, eu quero te agradecer por você ter me alcançado lá, você ter me retirado. Ela começou a agradecer esse cara, porque ele salvou. Ela começou a enaltecer e agradecer aquele cara. E aí depois de um tempo eles foram se falando, foram conversando, saíram uma primeira vez, saíram uma segunda vez, começaram a namorar, começaram ali a se gostar, casaram. Adoração a Deus é isso, é relacionamento. Adoração, quem adora a Deus não consegue se conter apenas com Senhor, obrigado. Não consegue não ter um relacionamento com aquele que o salvou. Adorar a Deus é isso, é você ter um relacionamento com Deus, é você prestar a sua vida. Possivelmente você já ouviu essa frase, adoração é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Ou seja, é quando você se relaciona com Deus. As pessoas que se relacionam com Deus, que se envolvem com Deus, com aquele que salvou, elas não conseguem somente agradecer, somente obrigado, Senhor, porque isso, gente, as pessoas do mundo também fazem. Vamos rezar o Pai Nosso que está no céu, obrigado pelo pão de cada dia. As pessoas também fazem isso, as pessoas também agradecem, as pessoas também louvam, mas adorar é a questão. Então nesse capítulo 4 de João, que eu pedi para você abrir, eu não vou ler por causa do tempo, mas conta a história de uma mulher samaritana. É possível que você já ouviu essa história. Resumindo a história, como é que é? Jesus tinha que passar de uma cidade para outra. E aí o que ele fez? Para ele passar nessa cidade, ele tinha que passar por uma cidade chamada Samaria. Ele tinha que ir para Galileia. Então ele tinha que passar por Samaria. Versículo 4 fala, era necessário que ele passasse por Samaria. E ele foi passando por Samaria, e resumindo a história, ele encontrou uma mulher no poço. Estava com sede, pediu água para essa mulher. Essa mulher olhou para ele e falou assim, quem tu acha que tu é? Eu sou samaritano e tu estava me pedindo água. E eles começaram a ali dialogar. Aí lá no versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo 9, diz assim, ó, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, entre aspas, entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Vamos pular lá para o versículo 13. Afirmou Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 15. Senhor, dá-me dessa água para que eu possa, para que eu não tenha mais sede. Pular logo lá para o versículo 16. Disse Jesus, vai lá, chama teu marido e vem para cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disses, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esses que agora tens não é teu marido. Versículo 19. O Senhor disse à mulher, veja que tu és profeta. Veja que tu és profeta. Versículo 20 agora, aqui que a gente vai começar. Nossos pais adoravam este monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Essa mulher começou a conversar com Jesus, e aí do nada, ela começou a falar sobre água, e daqui a pouco ela começou a entender que Jesus era profeta, que falou sobre seus maridos. E aí ela fez uma pergunta muito interessante para Jesus. Ela falou, Senhor, onde nós devemos adorar? Nós devemos adorar neste monte ou naquele monte?
E aí ela fez uma pergunta muito interessante. Só que Jesus meio que respondeu ela de uma forma um pouquinho diferente. Ela perguntou: onde eu devo adorar? Por que ela fez essa pergunta? Assim, onde eu devo adorar? Às vezes a gente faz umas perguntas assim, nada a ver. Por exemplo, quem é adorador aqui? Todo mundo é adorador, gente. A pergunta não é se você é adorador, é o que você tem adorado. Nós seres humanos, nós temos a tendência, não sei como é que explico isso, mas nós temos a tendência de ser adorador. Você pode pegar um cara pelado aí, onde for, ele arruma alguma coisa para ele adorar. Ele pega um pedaço de pau, adora. Um cara com uma tecnologia, ele arruma alguma coisa para adorar. Todos nós adoramos alguma coisa. A pergunta não é se você é um adorador ou não. A pergunta é: o que você tem adorado? O que eu tenho adorado? Essa seria a pergunta que essa mulher tinha que ter feito. Mas ela falou: Senhor, onde? Onde nós devemos adorar? Nesse monte ou naquele monte? E para entender essa pergunta, nós temos que entender um pouquinho do contexto lá de 1 Reis. A Bíblia fala que tinha um Reino Unido. Quem fez curso de teologia já sabe um pouquinho disso. O Reino Unido era o reino que tinha 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Por que era o Reino Unido? Porque é o seguinte: neste tempo existiam 12 tribos, as 12 tribos estavam juntas e eram governadas apenas, só tinha um governo, um único governo, então era o Reino Unido. Só que a Bíblia fala que, lá em 1 Reis capítulo 11, fala que o sábio Salomão, do capítulo 1 até o capítulo 10, ele era muito sábio. Mas quando deu no capítulo 11, Salomão começou a ficar tolo. Ele começou a ficar insaciável. Ele começou a querer muitas riquezas, muitas mulheres. E ele casou-se com muitas mulheres para fazer a aliança para o trono e tudo mais. Só que a Bíblia fala que no meio desse percurso, Salomão se perdeu. E essa perda que ele teve, essa idolatria que ele teve para com vários deuses, se vocês depois quiserem ver 1 Reis capítulo 11, versículo 33, fala que esse foi o motivo de uma divisão. Houve uma divisão dos reinos. A Bíblia fala que foi um reino para o norte e foi um reino para o sul. 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. Então o que aconteceu depois disso? Essa divisão foi resultado de idolatria. O que é idolatria, gente? Idolatria é a gente adorar alguma coisa, adorar algum Deus que não é o nosso Deus. E Salomão, ele começou a adorar outros deuses, fazendo alianças e adorando vários deuses. Então o reino começou a ser dividido. E nessa divisão do reino do norte, a Bíblia fala que tinha um rei chamado Jeroboão. E ele começou ele fez um bezerro de ouro e começou a adorar aquele bezerro, levando o povo a adorar. E vários reis, 19 reis depois daquilo tudo, eles continuaram a adorar. Se você for até ver os versículos, ele fala assim, ó: e permaneceu no pecado de Jeroboão. E o que é esse pecado de Jeroboão? A idolatria ao bezerro de ouro. Só que o que aconteceu também? Nesse tempo, Deus levantou vários profetas lá no Reino do Norte: Elias, Eliseu, Jonas, Naum. Deus levantou profetas para que o povo se arrependesse. Só que o povo não queria se arrepender. Então o que Deus fez? Permitiu que o império da Síria fosse até o Reino do Norte e misturasse todo o povo, matasse alguns, e aqueles que ficaram vivos, eles misturaram os povos. E lá era a capital de Samaria. Então aqueles povos ficaram todos misturados. Não eram mais só judeus, mas tinha uma mistura terrível lá, inclusive no culto, na forma de prestar o culto, misturaram tudo, inclusive nessa forma de culto. Isso aconteceu no Reino do Norte. Lá no Reino do Sul, que eram as 2 tribos, que era a capital de Jerusalém, os reis começaram a ir bem, só que depois caíram na idolatria também, nesse Reino do Sul. E aí Deus lá na frente permitiu que o Império Babilônico, o Império da Babilônia, fosse até esse reino, por meio de Nabucodonosor, e levasse cativo algumas pessoas desse Reino do Sul, entre eles Daniel, Ezequiel e vários outros. E depois de um tempo, levantou-se outro império, o Império Medo-Persa. Esse império destruiu o Império Babilônico e permitiu que esse povo do Reino do Sul voltasse para Jerusalém para reconstruir os muros, Neemias, Esdras, Babel, construir a cidade. Então, eles começaram. E quando eles chegaram lá para construir essa cidade, eles encontraram quem? O povo do Reino do Norte, os samaritanos. E aí, o que aconteceu?
eles queriam construir a cidade junto com os judeus, esses samaritanos que estavam todos misturados. E aí eles não permitiram. E aí depois o que eles fizeram? Eles foram para um outro lugar, um outro local, porque eles tinham muitos conflitos religiosos e por terem sido impedidos de construir um templo, o que eles fizeram? Eles construíram um templo em um monte, chamado Monte Gerizim, os samaritanos. Então eles construíram um templo lá. Por isso que essa mulher estava perguntando: Senhor, eu vou te adorar nesse monte ou naquele monte? Ele estava perguntando o seguinte: Senhor, eu devo seguir os costumes do povo da Samaria ou o povo judeu, o povo de Judá? Quem é que eu tenho que fazer? Essa era a pergunta da mulher. Senhor, onde? Lá nos versículos posteriores, Deus dá uma resposta para ela. Deus dá uma resposta para ela. Fala: olha, Deus é Espírito. E importa que os que adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Ele deu uma resposta: Deus é Espírito. Ou seja, gente, o Espírito ele não está limitado a um espaço físico. O que Jesus estava falando para aquela mulher? Minha irmã, você pode adorar a Deus tanto no monte, quanto embaixo do monte, quanto no Monte Sinai, tanto em Gerizim. Ou seja, nós podemos adorar a Deus em todos os lugares. Por quê? Porque Deus é Espírito. Aleluia. E mesmo que Jesus falou assim, olha, Jesus falou assim, olha, só parafraseando, né? A pergunta que você devia ter feito não é onde você deve adorar, mas quem você deve adorar e como você deve adorar. Porque ele diz assim, você acompanha comigo aqui, lá no versículo 20. Olha só: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar de deve adorar. Versículo 22: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, importa que os que o adorem, adorem Espírito e em verdade. Olha o que Jesus responde para ela: mas já vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão a quem? Adorarão ao Pai. Isso aqui, pessoal, essa parte de quem adorar é a parte mais importante. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar que a gente estiver. No banheiro, no ônibus, em casa, no monte, na igreja, em todos os lugares nós podemos adorar a Deus. Nós temos que nos prostrar, nós temos que ter devoção a Deus. Só que é o seguinte: mais importante do que onde nós devemos adorar é quem nós devemos adorar. Jesus responde aqui: devemos adorar ao Pai. E no versículo 2 ele fala: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Muitas vezes nós adoramos o que não conhecemos. Existem muitas pessoas que adoram um Deus que elas não conhecem. Existem muitas pessoas que adoram um Deus que não está na Bíblia. É um Deus que elas criaram na cabeça dela, mas esse Deus não está na Bíblia. Há muitas igrejas que pregam uma adoração a um Deus que não é o Deus da Bíblia. Por isso que é tão importante, gente, a palavra de Deus. Por que é importante a pregação? Por que é importante você ler a Bíblia? Porque por meio da palavra é revelado a você quem é que você deve adorar. Quem é o seu Pai? Quem é aquele que você deve prestar cultos? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 e 3 fala: olha, pregue a palavra, tempo e fora de tempo, corrija, repreenda com toda a doutrina. Versículo 3: pois chegará o tempo em que não darão ouvidos à sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceira em seus ouvidos. Eles procurarão fábulas, procurarão pessoas mestres que falam aquilo que eles querem ouvir. Se você não conhecer quem é Deus, quem é que você tem que adorar, é bem provável que você vai ser enganado, você vai estar adorando quem você não conhece. E corre-se o risco de acontecer, em Mateus 25, se eu não me engano, você chegar diante de Deus e falar: Senhor, mas eu preguei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Ele falou: o quê? Eu não te conheço não, faça de mim. Porque você pregou o que você não conhecia, você falou daquilo que não era na verdade. Não era o seu Deus, não era o Senhor.
esse é um cuidado em que nós devemos ficar muito atentos. Essa questão de quem nós devemos adorar. Oséias 6,3 fala, olha, que nós precisamos conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor, sempre conhecer. João 8,32, conhecereis a verdade. Quem é essa verdade? Lá em João 14,6 fala, olha, eu sou o caminho, a verdade. Nós precisamos conhecer aquele em que nós vamos adorar, gente. Não é só louvor, não, é palavra. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão no louvor e não sabem nada de palavra, não sabem nem quem está adorando. Vive porque ouviu falar que Deus faz isso, vive porque Deus morreu, legal. Nunca teve uma experiência com Deus, vive das experiências de outros, não conhecem. E eu quero te dar uma notícia muito interessante. Cara, se tu estiver nessa situação aqui hoje, se você percebe que você não conhece, não tem conhecido tanto a Deus, moço, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Hoje dá tempo. Dá tempo de você fazer um compromisso com Ele na sua casa. Adorar a Deus não é só aqui não. Adorar a Deus é tirar um tempo na sua casa para ler pelo menos um versículo, para botar um louvor no seu celular e orar. Senhor, obrigado, Senhor, tu és bom, muito obrigado por esse alimento. Senhor, eu quero te adorar por essa prova que eu estou passando. Muito obrigado, Senhor. Eu não vou sair do Senhor, eu não vou sair da tua presença. Saiba quem é Deus. Sabe, às vezes a gente fica brincando lá na igreja com os jovens, chegar assim para uma pessoa e falar: ei, me fala um pouquinho de Deus aí. Você é crente? Ah, é crente, né? Legal. Me fala um pouco de Deus. A pessoa se embanana todinha, não sabe? É porque Deus, né? Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Aí começa a falar as louvor, viu, Cuca? Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não fechar, aí não conhece a Deus. Nós precisamos conhecer aquele a quem nós adoramos. É nossa vida que nós estamos dedicando. Então nós precisamos conhecer ao nosso Pai. Quem nós devemos adorar? A Deus. O problema é que muitas pessoas adoram outras coisas. Mateus 10, 37 e 38 fala da adoração, do amor às pessoas. A Bíblia fala, Jesus diz assim, ó: se aquele que ama mais os seus pais, mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais os seus filhos, os seus parentes do que a mim, não é digno de mim. Aquele que deixa o espaço de adoração de Deus ocupado por outras coisas, por mais que essas coisas sejam valiosas para você, você não é digno de Deus. Eu não sou digno de Deus a partir do momento em que eu permito que essas coisas tomem o meu coração. Às vezes, vou falar uma coisa bem forte aqui, vocês me perdoam, não vou falar. Às vezes, nós amamos tanto alguém, e quando nós perdemos esse alguém, meio que aquilo é nosso ídolo, porque nós esquecemos de tudo. Nós esquecemos até de Deus. Isso significa que aquilo que você perdeu era mais importante do que o seu próprio Deus. Muitas vezes até em perdas de morte, pessoal da nossa família, é muito difícil a gente conseguir seguir. Mas se você é um adorador legítimo, você crê nas promessas de Deus, por mais que você se entristeça, você se sinta fraco por alguns momentos, você sabe que o que é mais importante, que é essencial na sua vida, ou que deve ser, talvez você esteja num processo, é Deus. Nada pode tirar esse espaço. O espaço da adoração a Deus. Lucas, nem mesmo meu filho, Lucas, nem mesmo meus pais, nem mesmo seus pais. Quem falou isso foi Jesus. Então, às vezes, as pessoas colocam as pessoas no lugar de Deus. E outra coisa, às vezes as pessoas colocam as coisas no lugar de Deus. E quando eu falo as coisas, eu vou falar aqui de dinheiro. Vamos falar de dinheiro? Vamos falar de dinheiro, então. Porque o dinheiro, praticamente, ele proporciona um conforto, ele proporciona uma vida mais agradável. E a Bíblia compara o dinheiro a um Deus. Então, olha só. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o seu coração está nele, ele se torna um Deus. Mateus 6,14. Ele fala que Mamon, eles não podem dar a Deus. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus e as riquezas. O dinheiro se torna um Deus na vida das pessoas. O dinheiro ele é tão forte que ele traz poder, ele traz conforto, ele traz prazer. O dinheiro ele é tão forte,
Ele é um Deus que é tão atual, tanto hoje quanto lá no tempo de Jesus, que ele corrompeu o coração de um discípulo de Jesus. Um cara que andou 3 anos com Jesus, Judas, se vendeu por quê? Por causa de 30 moedas, por causa de dinheiro. O dinheiro, as riquezas, impediu que o jovem rico herdasse a vida eterna. O cara cumpria os mandamentos, o cara fazia muitas coisas, mas quando falou no dinheiro, meu amigo, abandona o teu dinheiro e dá aos pobres, faz tal coisa. Ixi, aí não dá não. Meu dinheiro aqui é meu Deus, meu dinheiro ele me traz conforto, ele me proporciona tudo. Então às vezes esse dinheiro, o dinheiro ele se torna o seu Deus, ele torna o Deus das pessoas. E muitas vezes, irmãos, por amor a esse dinheiro, nós pisamos nas pessoas, nós usamos pessoas, nós traímos pessoas por amor ao dinheiro. Mas a proposta do Evangelho não é por amor ao dinheiro a gente usar as pessoas, mas por amor às pessoas, nós usarmos o nosso dinheiro. Por amor às pessoas, nós ofertarmos a casa do Senhor para que as suas portas estejam abertas, para que as pessoas possam vir à casa de Deus. Por amor às pessoas, nós usamos aquilo que temos, os recursos. Nós damos, nós entregamos, para que essas pessoas sejam alcançadas. Então, quem é o nosso Deus? Quem deve ser adorado? Nosso Pai. Nós somos filhos, nós cantamos que somos filhos. Então, nós precisamos adorar o nosso Pai. Não as pessoas, não as coisas. E continuando, uma outra pergunta que Jesus poderia meio que responder se a mulher perguntar é como verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Como? Em espírito e em verdade. Temos que adorar o Pai. Tá bom, entendi. Mas como é que eu posso adorar o Pai? A Bíblia fala aqui 2 coisas. Em espírito. Em espírito, a gente, igual eu falei, adoração, lá na palavra do grego, lá fala proskuneo, quer dizer prostrado. Algo interno. Em espírito, algo que está interno de você, algo que está interno aqui, em espírito, é uma adoração interna. Sabe, a Bíblia fala que tinha algum povo lá na antiguidade lá, que eles até que adoravam a Deus. Só que a Bíblia fala lá em Mateus 15:8, olha, vocês me honram com os lábios, com os seus lábios, uma adoração externa, mas o seu coração está distante de mim. O próximo versículo ele fala, em vão me adoram. A adoração, ela não pode ser apenas algo externo, gente. Eu acho que mais importante do que ser algo externo é ser algo interno, é ser algo no seu espírito, algo dentro de você. Em espírito, nós devemos adorar a Deus em espírito. Não somente algo aqui dentro, mas também em verdade. E também não só aqui dentro, mas fora também. Do seu jeito, da forma que você se sentir bem. A Bíblia fala lá em Mateus 4, Satanás meio que ensinou algo para a gente sem que a gente percebesse. Sem que ele percebesse, eu acho. Jesus saiu lá do monte e era tentado. E ele falou assim para Jesus, olha, se prostrado me adorais. Se prostrado me adorais. Ele falou de prostrar mesmo. Se você se prostrar aqui agora e me adorar, eu vou te dar esses reinos, vou te fazer esse tamanho. Quem falou isso aqui foi um cara que já esteve no céu. Um cara que conhece sobre a adoração. Ele fala, olha, se prostrado me adorais. Ele está falando aqui de uma adoração externa. Há momentos, talvez aqui na igreja você não se sinta tão à vontade, mas lá no seu quarto, cara, fecha a porta do teu quarto, joelha, deita no chão, sabe? Externaliza aquilo que está no seu coração. Sabe, você for no estádio Flamengo e Barça, sei lá. Imagina, 40 minutos do segundo tempo, aquela coisa toda, 3-2. E aí o time vai e faz um gol. Empatou. Aí daqui a pouco vem o time Flamengo, claro, vem o Flamengo. Viu, Moisés? Gostou? Vem o Flamengão e faz outro gol. Se o seu coração estiver naquilo, meu amigo, irmão, você não vai conseguir ficar. Ai, gol, legal, gol. Meu amigo, você entra num desespero tão grande. Como o povo fica doido, igual tô doido. Fica doido da cabeça. O cara, ele extravasa, então ele
Às vezes na adoração, irmãos, nós temos que ser principalmente algo interno aqui dentro de mim, no meu espírito, mas também algo externo. Você analisa aquilo que você sente em espírito. E por último, em verdade, que essa adoração sua não seja algo falso, seja sincero, seja de verdade. A gente está na geração da comparação. Às vezes a gente vê uma pessoa que está levantando a mão e fala, opa, ele está levantando a mão, vou levantar a mão também, né? Opa, ele está fechando o olho assim. Gente, em verdade, seja sincero com Deus. Para de querer copiar os outros. Seja verdadeiro, seja íntegro. Sabe? Quando você for adorar a Deus, adore Ele da forma que está em seu coração. Sabe? Sem precisar copiar, sem precisar meio que plagiar a adoração dos outros. Mas seja sincero com Deus. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que nós podemos ter, como nós somos filhos, é ter essa sinceridade com Deus, porque Ele conhece. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso coração. Em verdade. Não é algo mecânico, como fala em Mateus 23 sobre os fariseus que eram sepulcros, caiados. Por fora eles tinham uma aparência boa, mas por dentro eles tinham algo ruim. Para fechar, irmãos, eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que adorar o Pai. Como? Em espírito, de uma forma interna, de uma forma externa. E em verdade, eu tenho que ser sincero, meu coração deve estar sincero a Ele. Mas Deus, Ele não procura adoração. Deus, Ele tem adoração 24 horas. Se você for ver lá em Apocalipse, tem anjos, os serafins estão adorando, dizendo santo, santo. Deus não procura adoração. Deus procura adoradores. Ele procura adoradores. Talvez muitas vezes nós queremos ofertar algo que nós não temos. Ou nós queremos entregar algo que nós não somos. Queremos mostrar algo que nós não somos. Mas há tempo, gente, de nós voltarmos para o nosso Deus, conhecermos a Ele, adorarmos aquilo que nós conhecemos. Não tem nada a ver em tocar. Não tem a ver em tocar, mas em ser tocado. Não é eu pegar uma guitarra e tocar, mas em ser tocado por Ele. É muito mais importante ser tocado por aquele em quem é o dono de tudo. E para fechar, aquele que se prostra, aquele que adora, ele tem como consequência o serviço a Deus. Aquela mulher que entendeu o significado da adoração, depois nos versículos fala que ela foi anunciar para os homens da cidade quem era Cristo. Se você adora, quando você se prostra, isso gera no seu coração um desejo de alcançar outras pessoas, de outras pessoas conhecerem esse Deus. A sua adoração pode libertar você e pode libertar as pessoas que estão ao seu redor. Aleluia. Nunca assim, é o quê? É eu ficar assim.